Bom dia, turma do nono ano. Sou José Manuel, o novo professor de português de vocês, de língua portuguesa. E estarei com vocês durante esse próximo período de aulas remotas, tá bem? Hoje, por ser o nosso primeiro momento, não só com um material didático oficial, que é o livro, também é o primeiro momento que vocês me veem e me conhecem. Então, nada mais justo do que eu começar esse momento falando um pouco sobre mim, para que a gente possa criar esse vínculo, né? Essa proximidade, apesar de estarmos remotos, ainda serve para isso também, né? Aproximar as pessoas. Como já disse, sou José Manuel, eu tenho 21 anos, por enquanto, né? Em breve farei 22. E eu sou natural de Vertentes, ou seja, eu sou vertentense, mas resido em Recife por quase 5 anos, né? Isso aí, daí eu tinha 16. Falando um pouco mais de mim e dos meus gostos, eu gosto de jogar bola, gosto de jogar alguns jogos online, gosto de ler livros, ver filmes, assistir séries. Para vocês terem uma ideia de professor, né, um pouco mais humano. O professor também é gente, né? E principalmente eu creio ter a idade assim um pouco mais próxima da de vocês, né? Então o professor também é gente. Mas enfim, eu falei um pouco assim de mim, porque eu vou pedir para vocês fazerem o mesmo ao término desse momento da gente, tá? Durante o momento da chamada, eu vou pedir para que vocês façam essa pequena apresentação de vocês para mim, né? Invertendo os papéis agora, para que assim a gente possa começar a criar vínculos eventualmente. E agora, com essa primeira transição, a gente inicia verdadeiramente a nossa aula, né, com um material didático. Então, eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês na página 14 e com a transição eu acompanho vocês. Tudo bem? Então, pessoal, retornando aqui ao livro, né, na página 14, o livro pede, né, o livro vai fazer uma introdução do gênero textual a gente. Para fazer essa introdução, essa apresentação do gênero textual, ele faz um pequeno esquenta, né, para a gente se aquecer um pouco antes de chegar direto ao ponto. Né? Vocês estão vendo aí na imagem que o livro pede para você observar essa fotografia, né? Uma foto tirada na Ilha Anchieta, em Ubatuba, São Paulo, no caso. E o primeiro quesito, na verdade, todos os 3 primeiros exercícios vão ser em cima dessa foto e leituras e descrições que a gente vai fazer sobre essa foto. Tudo bem? A gente vai descrever sobre essa foto. E aí o livro começa. Eu vou pedir para que vocês fazem do 1 ao 3º, certo? Com ênfase numa pausa ao término do segundo. Tudo bem? Vocês vão fazendo sequencialmente. Isso é bem importante para a leitura correta desse capítulo. Tudo bem? O primeiro, letra A. O que você vê na foto? O que é que vocês acham que foi isso um dia? São aparentemente ruínas hoje em dia, né? Mas o que é que vocês acham que isso foi, né? O que é que vocês acham que essa foto representa, digamos assim? E agora, letra B é justamente o contrário, o oposto da letra A, na verdade. O que é que a foto não mostra? Ela mostra o contexto de ruínas e tudo mais, mas o que é que ela não mostra? Imagina que pode estar ao redor desse lugar e comente com os colegas de modo que consigam visualizar o que você pode descrever. Vocês acham que isso é aonde? Né? A descrição da foto diz que é numa ilha. Mas o que é que vocês acham que é o conceito? Isso aí é perto de uma vila? Isso é perto de uma floresta? Essa ilha é desse jeito, é daquele jeito? O livro pede para você fazer essa descrição do lugar. E aí vocês podem comentar entre si, certo? No próprio grupo, entre os colegas e tudo mais. Um adendo aqui, antes da gente ir ao segundo quesito, né, da gente prosseguir, eu vou estar fazendo essa apresentação e a leitura com vocês, apresentando o livro nas próximas edições, porque eu não tenho a edição do livro do aluno ainda, mas assim que eu conseguir, a gente vai estar consertando e a gente vai estar fazendo os exercícios, digamos, simultaneamente, né? Eu vou estar lendo para vocês vão estar vendo o livro também com a minha imagem, né? Então, prosseguindo agora. Sobre a foto, imagine como foi esse lugar um dia, quem viveu ali, como eram as pessoas, o que faziam, em que época viviam. Bem importante isso, na verdade. Esse segundo quesito, ele é bem importante para a introdução do gênero textual que vai ser apresentado pelo livro, certo? Eles querem que você trabalhe esse gênero intrinsecamente, ou seja, meio que sem perceber que estão trabalhando já esse gênero textual, certo? A época é bem importante, você claramente consegue enxergar que são ruínas. Mas aí são ruínas de que tempo? Isso ajuda, porque são ruínas do período colonial, por exemplo, você consegue imaginar pessoas passando por ali com escravos e etc. Se for um período mais remoto ainda, você consegue imaginar outro tipo de pessoas. Então, o livro te dá um cenário para você descrever em cima disso, né? Quem eram as pessoas e tudo mais.
são respostas pessoais, só lembrando, tá? E a letra B do segundo, que também é muito importante, ele pede para você se concentrar em um desses personagens que você criou na letra A e conte o que ocorreu com ele em determinado dia. Invente uma história que desperte o interesse dos colegas, que apresente o conflito vivido pelo personagem em certo momento de sua vida em um lugar específico. Ou seja, você vai criar uma pequena história em cima de um personagem que você imaginou, certo? Que viveu nesse lugar, ou seja, o livro te deu o cenário, você imaginou essa pessoa, agora você vai imaginar um conflito ou uma história que ela vivenciou, né? E aí, a ideia é você criar esse pequeno parágrafo, um textozinho sobre esse personagem e apresentar para os seus colegas para que eles fiquem interessados, né? E aí vai dar a imaginação de vocês contar o que aconteceu e da forma que aconteceu. Já revelo que vou estar bem curioso para ver a resposta de vocês, para ouvir, na verdade, a resposta de vocês, certo? E agora, o último, mas não menos importante, o terceiro, que é quando vocês realmente descobrem o que é que esse lugar representa, né? Essa foto retrata, na verdade, as ruínas de um presídio que funcionava na ilha no litoral de Ubatuba, ou seja, na ilha de Anchieta, né? Cidade do estado de São Paulo. Diante dessa informação, responda. Há alguma relação entre a história que você e os colegas escreveram e a referência real da foto? Você imaginou alguma... Nessa história que você inventou, você imaginou que ali viviam prisioneiros? Esse tipo de coisa. Quero que você descreva o que você achou. E se vocês ficaram realmente surpresos, né? E agora a letra B é que se antes de criarem a história você já tivesse essa informação sobre a foto, ou seja, antes de fazerem o que foi na letra B, a história de vocês, o parágrafo de vocês sobre o personagem, vocês soubessem que isso aí se tratava de um presídio. Você ia contar a história do mesmo jeito? Ou isso interferir na história que vocês criaram? É bem importante isso aí. Bom, pessoal, voltando à transição agora, né? Bem legal esse exercício que a gente acabou fazendo, né? Vai ser bem interessante quando eu estiver corrigindo com vocês, eu estou bem curioso para saber a resposta de vocês. Mas, dando sequência à aula, eu vou estar apresentando a vocês agora o conto literário, né? E vocês vão ver que vocês acabaram criando um conto de uma maneira simples, digamos assim, bem simplória, superficial, mas eu vou estar mostrando para vocês que isso que vocês fizeram nada mais é do que um conto, certo? Fazendo essa pequena transição agora, a gente pode dividir o conto em 6 características marcantes, né? O personagem, o narrador, o enredo, o tempo e o espaço. Tempo, espaço, dois diferentes, tá? Não espaço-tempo, nesse caso. E por último, aliás, o enredo eu falei, conflitos, né? E vejam que vocês trabalharam vários desses aspectos sem nem se aperceberem. O personagem nada mais é do que o personagem principal, o cara que vai vivenciar a história. O narrador, a gente pode até separar em 3 tipos, que basicamente são o narrador-personagem, que é aquele narrador que vivencia a história. E aí eu dou um exemplo para vocês, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris, ele conta a história dele, certo? Ele é o próprio personagem. A gente tem um narrador-observador, que é o cara que narra o que está acontecendo, mas não sabe o passado, o que é que vai acontecer e tudo mais. E aí tem alguns, por exemplo, do Bob Esponja, que só narra alguns aspectos ali, 1000 anos depois, esse tipo de coisa, né? Bem engraçado a gente trabalhar. E eu tenho um narrador onisciente, que já sabe tudo o que vai acontecer, mas vai contando essa história. A gente pode dar como exemplo aí o filme, ou o livro, não o livro, incrível, chamado Desventuras em Série. Eu recomendo bastante que vocês assistam. No final, na verdade, vocês descobrem que o narrador é o narrador-personagem. Mas até o final, ou seja, até o término do capítulo, do filme, você pensa que é um narrador onisciente, porque ele já sabe tudo que vai acontecer. Você só descobre, na verdade, no final, porque ele se apresenta como um dos personagens. Mas até lá, ele é um narrador onisciente, né? E aí o tempo é a época em que viviam, o espaço é uma questão de cenário e tudo mais, nada fora da lógica. O enredo é a tratativa principal, né? A história que vai se dar, o percurso que aquele personagem que você criou vai fazer, né? Vai prosseguir. E os conflitos são entre aspas, os clímax da história, né? As experiências vividas, na verdade, dentro do enredo, os acontecimentos mais marcantes e assim por aí vai. Conflito, nesse caso, não é necessariamente algo ruim, tá? E aí, falando das características, na verdade, da estrutura, a gente pode separar ele em 4, na verdade, né? A gente tem a introdução, que é quando você apresenta o personagem, a história, enfim, o acontecimento. O desenvolvimento, que é quando você começa a trabalhar os conflitos e esse personagem, as experiências que ele começa a vivenciar, né? A gente tem o clímax,
que se chama o auge da história. Clímax, para quem não sabe, é o ápice da história. É o momento mais importante, digamos assim. Pegar um filme bem conhecido aqui, por exemplo, deixa eu pensar, sei lá, um filme passava na semana, sei lá, As Crônicas de Nárnia, por exemplo. E aí o clímax, não, acho que não tá muito legal, né? Deixa eu pensar. Bom, o clímax, para quem não sabe, é o ápice da história, certo? É o momento mais importante da história. Ah, professor, não consigo visualizar ainda. Bom, por exemplo, no conto de fadas, que isso é o que a gente vai ver na próxima, a seguir, na verdade, que são os tipos de conto. Mas, por exemplo, um bem famoso, a Branca de Neve. Qual é o clímax da história? É quando ela come a maçã envenenada, por exemplo. É o clímax da história. E assim vai. Até ver aí, você passa por esse ápice da história, tem o clímax, o ápice da história, e aí você vai decaindo, apaziguando as coisas, o príncipe vai lá, salva ela, enfim, a conclusão, o desfecho do conflito, na verdade, né? E aí todo mundo viveram felizes para sempre, né? Que é o clichê dos contos de fada. E o próximo tópico da gente são justamente os tipos de conto, né? Que são contos de fada, contos de terror, contos fantásticos. Tem vários tipos de conto. Eu não vou me alongar muito nesse assunto, na verdade. Cada um com suas características, né? O conto de fada geralmente tem esses clichêzinhos de viveram felizes para sempre. O conto de terror geralmente é algo mais sombrio e tudo mais. Histórias aí até como, por exemplo, Edgar Allan Poe. Mas eu não vou me adentrar nesses assuntos assim, mas fica aí a curiosidade para vocês, certo? E aí a gente pode ver alguns exemplos de contos, né? Tem um bem famoso, né? Que aí, ó, entra aí como uma fábula, né? Na verdade, não chega. Essa é uma fábula, assim. Bom, gente, para quem não conhece, fazer um breve, já que não é o contexto da gente, mas uma fábula é um tipo de conto, só que ele tem uma moral na história e geralmente os personagens são bichos, né? São retratados por animais, digamos assim, onde os bichos falam e geralmente tem um porquê do que aquilo aconteceu. Você está vivendo aquela história e no final tem um motivo. Por exemplo, um ditado. Esse conto do céu, A Festa no Céu, vocês devem conhecer, escutado na infância de vocês, né, que teve uma festa no céu. Fazer um breve resumo, porque o tempo da gente é curto, e eu sei que vocês não tem tanta banda de internet disponível assim para ficar olhando, né, e tudo mais. Mas enfim, o conto no céu é aquele conto que teve uma festa no céu, e aí todo mundo foi chamado e o sapo não. E aí ele ficou, poxa, velho. Na verdade, foi chamado sim, mas só podia ir quem tivesse asas, né? Porque a festa era no céu. E aí o que acontece? O sapo queria muito ir. O cara queria muito. Eu quero. E agora? O que é que eu faço? E eu sou um bom cantor. Eu chegando lá, eu vou ter o que fazer, eu vou entreter o pessoal. Mas eu não tenho como ir, porque eu não vou. E aí ele vai e se esconde dentro da guitarra, dentro do bandolê, da gaivota, algo do tipo assim. E aí quando chega, e a gaivota vai levando e ela, porra, tá pesado, hein? Que violão tá mais pesado que o normal. Aí quando chega lá em cima, ela descobre ele. Aí ela fica com raiva e joga ele no chão, bate de cima. Aí o ditado é bem dizer, tipo, não mintam. Enfim, o sapo ficou cheio de cicatrizes porque estava querendo algo que não cabia a ele. Basicamente é esse o ditado da história, e esse é um tipo de conto. Fábula também é um conto, na verdade. Bom, pessoal, agora a gente finaliza eventualmente a aula da gente. Diferente dos contos, como a gente viu nessa aula, é um prazer inenarrável, ou seja, é impossível de narrar o prazer que eu sinto em estar podendo lecionar vocês a disciplina de língua portuguesa, né? E amanhã a gente se encontra novamente, dando esse pequeno spoiler, sendo que amanhã com outro tipo de língua. Amanhã a gente vai estar juntos na aula de inglês. E eu já estou bem ansioso, na verdade, para ministrar essa aula, a disciplina de língua inglesa para vocês, porque eu creio que vai ser uma experiência bem, como é que eu posso dizer, bem enriquecedora para todos nós, certo? Eu quero mudar um pouco, na verdade, do que vocês acham sobre a língua e tudo mais. De qualquer forma, nosso tempo acaba aqui. A gente continua em sala, só que não mais em vídeo, nem vídeo chamada, no WhatsApp. E qualquer dúvida, eu estarei disponível para vocês, tanto no horário da aula. Fora do horário da aula, eu estarei disponível algumas vezes, não é sempre, porque além de tudo, além de ser professor, na verdade eu sou aluno, tá? Mas dentro da aula eu vou estar sempre disponível para tirar dúvidas com vocês. Então é isso. Foi um prazer mais uma vez e até a próxima.